quarto tema é a Casa Caverna. 5 milhões de anos Jacó se viu a Lobão, pai de Raquel. Na poesia original de Luís de Camões, o poeta português, formidável poeta português do século XVI, ele fala 7 anos de pastor, Jacó serviu a Labão, pai de Raquel, serrana dela, mas não servia ao pai, servia a ela. Eu botei Lobão. E os 5 milhões de anos dizem respeito a metade da existência suposta dos hominídeos. Então, naturalmente existia uma casa-caverna que era propriedade do conjunto das mulheres, era da tribo toda, mas os homens viviam caçando quase sempre, de forma que na realidade a caverna era do grupo de mulheres. Não é como hoje em que existe uma mulher em cada casa. Isso inclusive as mulheres de hoje vão se sentir solitárias, porque se antes elas podiam falar com dezenas e até centenas de pessoas na caverna, inclusive até centenas de mulheres, né? Hoje elas só podem falar eventualmente e com o marido, os filhos e mais uma ou outra pessoa. Naquele tempo não, as mulheres viviam num grupão enorme, que hoje seria uma coisa inacreditável. Aquela multidão espalhada no terreirão de coleta, que era onde as crianças brincavam e aprendiam, e os garotinhos até o rito de passagem, e corriam todos para a caverna no caso de algum perigo, para defender com os velhos fazendo um esforço redobrado, os homens, né, velhos, fazendo um esforço redobrado, os guerreiros em processo de cura, e os próprios garotinhos mais velhos ajudando, e as mulheres intocadas dentro da caverna, com os bebês. Então a casa caverna não era a mesma casa caverna de hoje. A caverna de hoje é um arremedo, uma contração absurda, inclusive é um erro na construção eu vou falar disso, a cidade é uma doença na face da terra, enquanto expansão, e é uma doença enquanto lugar de vivência. A cidade não presta, assim como o imposto de renda não presta, que eu vou falar depois, é uma coisa unilateral, castiga uns e beneficia outros. A cidade é uma doença que castiga uns e beneficia outros. Mesmo os que são beneficiados ainda partilham da doença. Depois eu vou colocar essa questão. A casa caverna não se assemelhava em nada ao que existe hoje. O que existe hoje é uma pústula, um tecido psicológico necrosado. A humanidade está doente. E um dos índices dessa doença é a cidade. E a própria residência, a casa de hoje em dia, é uma doença, uma doença e é um vetor de propagação da doença. Então a doença, o ser humano sofre de cidade. Nós sofremos de urbanidade, de urbanismo. O ismo é doutrina, é superafirmação de algo. O urbanismo é a superafirmação da cidade. A cidade é um câncer na pele da terra e é um câncer na alma
humana. Então, e tudo isso veio de que foi inventada uma sexualidade extraordinária que faz precipitar Jacó a Raquel. Raquel e Jacó se encaminham um para o outro por necessidade de ambos e por impulso, por pressão. Essa palavra que os portugueses, em vez de dizer pulsa, eles dizem, em vez de dizer impulso, eles dizem pulsão. Eu achei mais interessante, porque existe uma pulsão sexual entre Jacó e Raquel. E aí, a Casa Caverna, que teve uma serventia enorme durante centenas de milhares de anos, desde Jericó foi 12.000 anos apenas, começou a capitular, a colapsar. A Casa Caverna entrou em colapso a partir de Jericó. Porque Jericó foi a finalização, né? O primeiro indício da doença. Começou antes. E as 4 fases são, eu coloquei assim, né, que são a caverna, a pós-caverna, a pré-cidade e a cidade. Já Jericó é a cidade. Ela é a culminação de uma criação que vinha lá de trás. Ela culminou há 12.000 anos, mas ela vem muito lá de trás. Então, Jericó é o indício mais evidente da doença. As pessoas acham que o desenvolvimento começou em Jericó, está certo, nós adquirimos traquejo, capacidade intelectual em grande nível, mas Jericó teve algo de bom e algo de ruim. A Casa Caverna foi uma solução por esses 5 milhões de anos, e há 12.000 anos ficou só a casa. E a casa não foi pensada, não foi raciocinada para servir à humanidade. Foi resultado de um conflito, de um fechamento horroroso. Porque quando Jericó apareceu, o fechamento da humanidade num lugarzinho pequeno, os homens já não podiam sair. Depois eu quero falar mais disso. Os homens não podiam sair e esparramar na natureza a fúria para a qual nós fomos criados. Então a fúria masculina se voltou contra as mulheres, contra as meninas, contra as velhas, contra os velhos, contra os garotinhos, contra os cachorros e os gatos, se voltou contra tudo. Já não existia mais a administração coletiva da coletividade, mas agora a coletividade passou a ser mantida apartada. Cada pessoa podia tratar a sua família, a sua coletividade restrita, a família, a seu bel prazer. Não era mais mediada pela presença de todos. Era a violência doméstica nasceu em Jericó. Então, esse interesse de Jacó por Raquel proporcionou, depois de Jericó, a derrocada da humanidade, vista por esse ângulo. É claro que houve o crescimento exponencial, toda essa coisa que foi admirável, postas as restrições. Mas a Casa Caverna teve o seu fim a
Pacto de Jericó. Depois nós vamos analisar todas essas coisas dentro do tempo.